Muito bem, pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro, e hoje é um vídeo muito especial, mas muito mesmo, porque vocês me pediram demais. Renato, testa o novo Pajero Sport 2022, faz os testes, mostra detalhes, medições. Então, ó, tá aqui em primeira mão para vocês, novo Pajero Sport 2022, modelo da Mitsubishi. Quero agradecer demais a assessoria de imprensa por ter emprestado o carro em primeira mão pra gente. Então se inscreva aqui no canal, já deixa o like, pessoal, é muito importante deixar o like nesse vídeo e bora conferir tudo sobre esse modelo da Mitsubishi. Lembrando que se você está em busca de um carro zero com uma experiência única na região de vocês, www.digitaldrive.com.br, lá vocês vão encontrar a melhor forma de encontrar um carro zero quilômetro na região de vocês, eu garanto, vale super a pena. Pessoal, Mitsubishi Pajero Sport 2022 recebeu aquele facelift rapidamente por conta do design, principalmente na parte traseira, que a gente vai mostrar, mas ficando bem de frente com este SUV picape, né, derivado do L200 Triton. Tem uma cara bastante imponente, na parte superior ali com DRL e os faróis baixo e alto em LED, e na parte inferior luzes de seta com os faróis de neblina. Estão aí posicionado, sem estacionamento dianteiro, limpador dos faróis aqui, porque se trata de um veículo 4x4 off-road, e no diamante da Mitsubishi fica o radar do controle de cruzeiro adaptativo, o ACC, fica posicionado exatamente nessa região. Na parte inferior, nós temos aqui a câmera 360 graus, a parte dianteira da câmera, com mais uma vez o sensor aí. Então, ó, bem de frente, notem a robustez desse modelo, realmente impressiona bastante, a capacidade off-road dele também, um bom ângulo de ataque, como vocês muito bem estão notando. E aqui na parte lateral, essas rodas de liga leve, pneu 265 de perfil 60 e aro 18, uma suspensão extremamente confortável para as nossas ruas, porque se trata de um SUV derivado da picape. Então é chassi por longarina, é um carro muito robusto, muito resistente e muito gostoso também. Nota que não tem aplique na caixa de roda, né? Só esse estribo na parte inferior. Isso é uma versão HPES topo de linha, com tração nas quatro rodas, obviamente. Vocês viram que o retrovisor recolheu porque eu tinha usado ali. Ele é cromado com a câmera 360 na parte inferior, e apertando aqui, ó, a gente tem a abertura do sistema da mesma forma. Detalhes cromados aqui na parte inferior também, e o rack superior ali também. Lembrando que essa unidade conta com teto solar. Então, ó, distanciando para vocês notarem o porte desse modelo, 7 lugares, então é um carro extremamente espaçoso, freio a disco nas quatro rodas, e nós fizemos nosso teste instrumentado. Então, mais para frente vocês vão saber os números de aceleração e frenagem deste SUV, que vale muito a pena vocês conferirem. E aproveitando, já vamos mostrar o que interessa também dessa unidade, que é a sua motorização. Então, eu vou deixar tudo aceso para vocês notarem aí como que é a iluminação do Pajero Sport. Deixa eu só ver se eu consegui acender tudo aqui. Opa! Então, ó, colocando aqui farol baixo, luz de neblina, e abrir aqui para mostrar a motorização, né? Ele tem uma motorização já conhecida do nosso mercado, que é o tradicional 2.4 turbo diesel de 190 cavalos de potência, mais ou menos seus 45 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de 8 velocidades, com 0 a 100 em 12.3 segundos, de acordo com a Mitsubishi, e vocês vão conferir se realmente foi isso na nossa medição. Uma manta acústica para ajudar justamente no isolamento acústico do carro, então é uma motorização silenciosa, tá? É um ponto importante para se dizer. E aí, ó, os faróis acesos, então um conjunto óptico totalmente aceso para vocês conferirem. Depois eu deixo só o DRL que fica nessa região. Então aqui o conjunto óptico 100% em LED, com a luz de neblina acesa na parte inferior também. Então destacando todos esses pontos do Mitsubishi Pajero Sport 2022, pessoal. E enquanto isso, eu preciso muito que vocês deixem um like no vídeo, é muito importante, porque é inédito, pessoal. Finalmente conseguimos esse Pajero Sport para a gente gravar todo o conteúdo para vocês, então vale a pena vocês deixarem um like no vídeo e conferirem como que ficou a assinatura traseira, ó. Então eles mudaram, ficou um pouquinho mais larga, né? Antes era mais fina e mais escorrida, agora diminuiu um pouquinho, fez um visual, na minha opinião, melhor. Corrigiram esse sistema, né? Aquele erro que estava. Então ficou mais harmônico, porém as demais luzes são halógenas, tá? 4x4 Super Select, que é o sistema de tração integral do carro, e Pajero Sport HPES, porque se trata da versão. Sensor estacionamento traseiro, a câmera de reposicionada ali, e na parte inferior nós temos esse difusorzinho e o detalhe do step sempre na parte externa. Apertando aqui, né, duas vezes, a gente tem a abertura do porta-malas, mas como o carro está ligado ali no acessório, ele não vai funcionar isso. Então, a gente faz a abertura normal. E aqui, pessoal, a gente está em início de viagem, literalmente, eu já estou com tudo no carro. Então vocês notem que em 7 lugares, ó, o espaço fica pequeno, né? É inegável.
fica pequeno dessa forma, com 7 lugares, mas em 5 o espaço é absurdo, são mais de 500 litros de compartimento. E aqui a gente pode apertar para trancar e apertar simplesmente para fechar dessa forma. Chegando aqui na parte dianteira, aliás, traseira do carro, nós temos o acabamento em couro, aqui também em couro, vidro elétrico nas 4 portas, porém só o lado do motorista comanda de forma automática. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Bancos revestidos em couro com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix e porta-copos posicionados aqui na parte inferior. Ele também tem 2 tomadas USB normal e mais uma tomada padrão brasileiro normal, né? Tomada de parede. Então você consegue colocar qualquer coisa literalmente ali na tomada. E rebatendo aqui, ó, nós temos acesso a essa terceira fileira. Fato é, pessoal, que aqui é espaço fixo, não tem corrediços, tá? Então, realmente você acaba ficando um pouquinho apertado aqui para quem tem mais de 1,60 m, mas dá para viajar um pouquinho apertado aqui, dá para ir adulto, mas é realmente recomendado para pessoas de baixa estatura, crianças principalmente. Além do mais, você tem aqui, ó, 2 porta-copos. Então só nessa região você tem porta-copos, saídas de ar aqui posicionada, o cinto da segunda fileira do meio e aqui o detalhe do ar-condicionado, você ativa por aqui, ó. Então tem o on-off posicionado dessa forma. Bom, chegando na segunda fileira, vamos colocar aqui o banco no lugar de novo. Então, ó, chegando na segunda fileira, todos eles têm esse espaço, né, para você ajustar o encosto. E aqui na segunda fileira o espaço é consideravelmente bom, então dá para viajar tranquilamente aqui, o assento é bem alto, o banco é extremamente confortável e você fica longe do banco dianteiro, então dá para viajar bem aqui em 5 pessoas, 7 vai bem, desde que vá crianças lá no fundo. Uma rápida passagem aí no console para vocês conhecerem um pouco mais do Pajero Sport, então aí todos os pontos para vocês conhecerem. Espacinho aqui, né, revestido em couro. E chegando aqui, nós temos o acabamento com revestimento em couro, aqui revestimento em couro no puxador. Como eu falei, o vidro elétrico é automático para o motorista, para todas as funções, travamento das portas, e o banco é revestido em couro pro motorista e passageiro, aliás, e elétrico só para o motorista, tá? O passageiro não tem banco elétrico, então uma curiosidade aí para vocês. Aqui a gente ajusta a distância do assistente de colisão, sensor dianteiro e traseiro, controle de tração e estabilidade e o retrovisor com a partida por botão do lado esquerdo também. E sentando aqui, né, o carro gosta de apitar, né, vocês estão percebendo. Então ele vai ficar apitando aqui incansavelmente até eu fechar essa porta. Mas o espaço, ó, é alto, você realmente senta alto no carro, tem uma posição de um SUV de longas viagens, mas eu achei que poderia ser um pouquinho mais baixo. Porém, vamos aqui para a parte interna e mostrar o que vem nessa versão do carro. Então, ó, a partida é por botão, a chave desse jeito, que tem um espaço, ó, escondido do lado esquerdo, né? Você pode colocar ela exatamente aqui, deixa eu só achar o espaço direitinho, ó, a gente pode guardar ela aqui. Eu acho que é mais para quem tem o lado padrão japonês, né, por exemplo, o lado inglês de condução. Então, ó, dando a partida, direção hidráulica, tá, pessoal? Não é direção elétrica. Comandos aqui de volume, mídia, comandos aqui também. Aqui detalhes de ACC, atendimento de chamadas. Então, ó, por aqui, notem, ó, quando eu tiro o pé do freio, ele apaga também. Só isso, tá? Poderia dar seta, por exemplo, mas não dá. Por aqui a gente manuseia o painel de instrumentos, que ele troca o tema, ó, tem esse tema também. E tem um outro tema, que eu vou chegar lá para mostrar para vocês, ó, display in tipo, e tem esse tipo 3 também, que ele altera esse visual, fica meio Peugeot, né? Assim. E eu confesso que gostei mais do tipo 2, eu acho que fica mais interessante, porque aí fica aqui conta-giros, velocímetro e o instantâneo, além do computador de bordo, que a gente é só mexer aqui, ó, computador de bordo. Você pode alterar aqui as funções, né? Então, uma média de 7,7 km por litro. O índice é que eu vou deixar aqui, porque eu já vou mostrar para vocês outras coisas. Então, detalhe de pop-up, né? Tudo que tem direito. Inclusive, você pode trocar o som da seta. Ó, tá dessa forma. E assim você troca. Tá vendo? Então, alguns mimos, né? Que fica aí para vocês conhecerem deste painel de instrumentos. A central multimídia conta com Apple CarPlay e Android Auto com fio, e é basicamente isso, apesar de ter uma navegação também offline, que eu acho muito importante para esses veículos 4x4, mas ela é bem clean mesmo, sem muitas funções. O acabamento aqui é prateado, essa região revestida em couro justamente onde a gente apoia,
Por aqui a gente ajusta a luminosidade interna do painel, ó. Então aí a gente ajusta o brilho interno. Ele obviamente vem com ajuste de altura e profundidade, tá? Então ó, tem tudo que tem direito. Acendimento automático dos faróis, vem sensor de chuva, retrovisor crepuscular também. Os pedal shifts são fixos, muito no padrão da Mitsubishi. A manopla da transmissão automática de 8 velocidades com trocas na alavanca ou dos pedal shifts, como eu comentei. Um baúzinho aqui, 2 tomadas USB, uma HDMI e o bloqueio do diferencial traseiro. Bom, aqui nós temos os comandos 4x2, 4x4 High, que nesse comando você pode usar em asfalto tranquilamente. O 4x4, né, o HLC, que aí sim seria um 50-50, e o 4LLC, que seria a versão reduzida. Além disso, freio de mão eletrônico, auto-hold e modos de condução aqui. Então, ó, aplicando dessa forma, ele joga ali, ó, o 4x4, e aí a partir disso a gente consegue, ó, do 4x4 aqui 50-50, inclusive ele ativa ali, ó, fica amarelinho, a gente tem acesso aos modos de condução. Então, ó, tem Mud, Snow, Sand, Gravel, e para ativar a função Rock, a gente tem que deixar no neutro, virar mais um aqui, aí ele vai pensar bastante, ó, desliga todos os sistemas, e aí sim você tem acesso à função Rock. Só na reduzida da reduzida você tem acesso a essas funções. Então aí vamos voltar para o padrão 4x2, né? Ele vai pensar ali, ó, rapidamente. Freio de mão eletrônico, assistente de descida, ar-condicionado digital de 2 zonas, tá? Apesar da força de ventilação traseira, ela não tem temperatura. É só apenas força de ventilação. Então aí ar de 2 zonas posicionados nessa região, bloqueio diferencial, acendedor de cigarro, um cinzeiro, porta-copos e um apoio de braço, que tem esses 2 baúzinhos aqui, ó. Então, tudo para vocês conhecerem do Pajero Sport. Porta-luvas com amortecedor. E o console é todo em material duro, porém é um emborrachado muito leve, fosco, que diminui muito o reflexo. Isso eu gostei bastante. Iluminação é amarela normal. E aqui, ó, nós temos o teto solar com o sistema escotilha para vocês conhecerem. Além de tudo, né, tem os airbags de cortina nos bancos frontais, então para um carro de um SUV família, ele vem muito bem equipado nesse sentido, então não tem o que reclamar, o carro vem relativamente muito bem equipado. Lembrando que ele tem assistente de colisão, né, e tem e não tem, aliás, né, deveria ter sensor de ponto cego, um farol alto automático, ele não possui, tá? É basicamente só o assistente de colisão mesmo. E aqui o ACC. A outra coisa, a câmera 360 graus, né? Então, ó, câmera 360 para vocês conhecerem. Então aí as funções da câmera, e quando a gente dá ré, obviamente ela também aparece, né? Fica dessa forma, mas aqui a gente consegue ativar em velocidades baixas, o que é um ponto extremamente positivo. Bom, aproveitar que ela está em DRL para vocês conhecerem aí como é que é a assinatura diurna do carro. Que agora a gente vai dar uma volta e aí vocês vão me contar se vale a pena pagar praticamente 400 mil reais nessa unidade. Então, ó, notem aí o DRL, esse é o visual diurno do Pajero Sport. Então, ó, todos os detalhes para vocês conhecerem do carro. E agora, bora dar uma volta que eu vou contar para vocês aí os números do Pajero Sport 2022. Muito bem, pessoal, então estamos aqui finalmente com o Pajero Sport 2022 para tirar os números. Então, mais uma vez, eu quero muito like nesse vídeo. A gente está sendo o primeiro a tirar os números dessa linha 2022 do carro. E mais uma vez, quero agradecer muito a Mitsubishi Motors por isso. Então, fazer a frenagem agora de 60 a 0. Vamos ver aí qual que vai ser a frenagem dessa caminhonete, hein? Então, ó, então vamos lá. 3, 2, 1, freamos. Nossa! 2,3 segundos de frenagem, 18 metros. Vocês viram como ela demorou para parar? Ela deu uma pulada, parou, pulou, parou, né? Realmente, uma frenagem de 18 metros com a caminhonete poderia ser um pouquinho menos, mas ainda menos de 20 para um carro desse tamanho, relativamente valeu a pena. Vamos tirar um de 100 a 0 e vamos ver aí se ela vai fazer... Se ela fizer abaixo de 45 já tá bom. Vamos ver aí como que ela vai sair. Então vamos colocar ela agora a 100 km por hora. Vamos fazer uma frenagem com a Pajero 2022, hein, ó. 100 km por hora, 3, 2, 1. Mesmo princípio daquela frenagem que não vai parar, quase 4 segundos, 45 metros ali, ó, cravado nos 45, né? Naquele limite que a gente fala de ser aceitável. Realmente poderia frear um pouquinho melhor, mas demorou bastante nessa frenagem. Vamos fazer a retomada de 60 até 120
e vamos ver como que ela vai se sair. Lembrando que essa caminhonete SUV tem 8 velocidades, né, e 190 cavalos. Então, ó, 3, 2, 1, dei pé. Até que achou uma marcha rápida esse câmbio de 8 velocidades, que é da Aisin, por sinal. Já estamos chegando aí, ó, a 100 km por hora. Agora ela embalou bem, hein? Agora embalou bem, ó, 110. E já tá chegando aos 120. E chegou menos de 10 segundos para um carro desse porte interessante. E praticamente 7 segundos de 60 a 100. Números para esse porte até que interessante. Não foi ruim, não. Números aí bem condizentes pelo porte do carro, né? E, pessoal, 79 km, o carro é novo. E é a única oportunidade que a gente está tendo de fazer essa avaliação. Então, realmente, são números bons para um carro zero. Vamos fazer o nosso 0 a 100, que mais ou menos beira aí na casa dos 12 segundos, e vamos ver como que ele vai se sair. Então, pessoal, bora lá para o 0 a 100. Então, desliguei ar-condicionado, controle de tração e estabilidade. 4, 3, 2, 1, saímos. Vamos lá, ó, as marchas estão indo bem. Aparentemente acho que vai ter uma resposta boa de aceleração. Já estamos aos 60, 70, agora embalou, hein? Agora embalou, deu pra perceber. 90 km por hora e agora aos 100. 12,5 segundos, que era basicamente o que a Mitsubishi falou. Na casa dos 12 segundos, entre 12 e 13, acho que tá valendo bem. Agora eu vou contar pra vocês o que eu achei deste SUV. Muito bem, pessoal. Dirigindo aqui o Mitsubishi Pajero Sport, que é um forte concorrente do Toyota SW4, é inegável a gente falar isso. O carro é muito gostoso na sua condução, assim como o Toyota, um carro extremamente silencioso, devidamente às proporções de uma motorização diesel, mas é um carro silencioso. O rodar do carro é silencioso até os seus 100 km por hora, a partir disso muito barulho de vento começa a aparecer. Mas é um carro que tem umas caixas de rodas bem isoladas, é um carro que não faz barulho interno, principalmente aqui de carroceria, o que é um ponto muito importante também. O carro é extremamente silencioso, mas ele crava bem o consumo que a própria Mitsubishi declara oficialmente. Média aí de 12 km por litro na estrada, uma média de 8 a 9 km por litro na cidade, então o carro cumpre muito bem esse consumo. E por se tratar de um SUV deste tamanho, motor 2.4 com apenas 190 cavalos, ele vai bem, na minha opinião, no que se diz respeito à economia de combustível, dado ao porte do modelo. Porém, esses 190 cavalos eu achei um pouquinho lento numa resposta de ultrapassagem, como vocês mesmos viram no teste de retomada que a gente fez. Ele vai bem depois que embala, mas naquele susto que ele precisa de potência, de 60 a 100 principalmente, ele deve um pouquinho, depois que ele deslancha mais, né? Então, realmente, poderia ter uma pegada um pouquinho mais forte. Quem sabe uns 200 cavalos aqui, né? Colocar 10 cavalinhos a mais, eu acho que já ajudava nesse sentido. Bom, os seus atributos de assistências ativas, como assistente de colisão e ACC, funcionam muito bem. Eu só acho que deveria ter um sensor de ponto cego, já que a Triton oferece esse equipamento. Não faz sentido uma picape, que é um carro mais rústico, não oferecer, e o seu SUV, que tem um apelo para luxo, não. Mas enfim, isso pode ser por demanda de produção, já que o Pajero Sport é fabricado na Tailândia e o nosso Triton, a nossa Triton, é fabricada em Catalão, em Goiás. O painel de instrumentos é bem claro, vocês viram no vídeo detalhes, assim como a central multimídia, que não oferece praticamente nada, com exceção ali do GPS nativo, que eu acho um ponto extremamente importante. Mas de modo geral o carro oferece o necessário. Uma boa vantagem são as saídas de ar traseira e o ar-condicionado, que funciona muito bem. Para vocês terem noção, o carro tem que ficar mais ou menos em quase 25 graus para você ter uma temperatura quase ambiente com ele. Isso em alguns outros carros, 25 graus é praticamente já quente interno, e aqui ainda está ventando gelado, então o ar-condicionado funciona muito bem. Os assentos também são bastante confortáveis, banco elétrico apenas para o motorista, como eu falei no vídeo detalhes, e assim, conduzir o carro é bem confortável. Eu só acho que deveria ter um banco um pouquinho mais baixo do motorista, porque ele tem uma proposta de caminhonete, de você sentar muito alto, ver todo o painel, o console inteiro, dá para ver quase o fim do capô com essa posição aqui de condução. Então, o volante um pouquinho mais baixo, aliás, o banco um pouquinho mais baixo, já ajudaria nesse sentido. Retrovisores são muito bons, você consegue enxergar muito bem, o vidro traseiro também. E manobrando o carro,
o cansaço fica por conta da sua direção hidráulica. Se fosse uma direção elétrica seria muito boa nos dias atuais, mas a hidráulica logicamente dá um baita conforto para você poder transitar andando para frente, né? Mas manobrando é um pouquinho mais pesado, ainda mais pelo peso do carro, pelo tamanho das rodas, né? Os pneus são grandes, isso facilitaria. Mas algumas montadoras dizem que não abre mão da direção hidráulica justamente por conta da sua robustez comparada à direção elétrica. Então pode ser que aqui seja o caso na Mitsubishi e em várias outras empresas que colocam direção hidráulica, justamente porque a direção elétrica poderia dar muito mais problemas e mais manutenções, e eles deixam a sua direção hidráulica justamente para ter mais robustez e menos manutenção. Tanto é que esses carros que possuem direção hidráulica, a gente não escuta reclamações de manutenção na caixa de direção ou coisa do gênero. Então, aparentemente faz sentido. Bom, como um SUV grande, ele não tem muita estabilidade em curvas. Isso é meio que natural. Você falando de um carro muito alto, são praticamente 2 metros de altura nesse carro. Então o carro realmente fica muito alto. Você se sente muito alto no carro. E qualquer balançadinha de curva, a gente sente aquele balançar de carroceria muito padrão para esses tipos de carro. Então o foco do Pajero Sport é muito mais você viajar sem pressa do que querer viajar com pressa. Aí de fato você vai ter que ir atrás de um Mitsubishi um pouco mais esportivo, porque esse daqui é feito para levar a família com 7 ocupantes sem nenhum problema. O único ponto, na minha opinião, é que a terceira fileira ali, aliás, a segunda fileira não tem o banco corrediço, o que deixa a terceira fileira no seu ponto único de conforto. Então, você não consegue nem adaptar uma pessoa mais alta lá atrás, porque você tem os bancos fixos no meio. Então, fica um pouquinho difícil de você equalizar ali, encaixar todo mundo, mas colocando ali, saindo um pouquinho mais cedo da sua viagem, você consegue adequar todo mundo nos lugares certos para poder viajar no mais confortável possível. Como eu falei anteriormente, é uma unidade que custa hoje cerca de R$398 mil, 400 mil de tabela, para você levar um Pajero Sport como esse para sua garagem. Lembrando, obviamente, que há muitos concessionários que cobram um ágio absurdo, e esse valor extrapola os seus R$400 mil, mas o preço oficial, de acordo com a própria Mitsubishi, são seus R$398 mil. Vale a pena comparado a um SW4? Olha, vou te dizer que é uma prova interessante, principalmente se você não quer levar o SW4 topo de linha, né? Um Diamond ou um Gazoo Racing, né? O GR Sport. Se você está atrás de um intermediário, eu acho que o Pajero Sport vai atender bem, oferecendo mais pelo preço de entrada dos SW4, por exemplo, né? Eu acho interessante a proposta aqui do Pajero Sport. Particularmente acho o visual bem mais bonito. Agora arrumaram a traseira, ainda não tá aquele 100%, mas eu gostei. É isso aí, pessoal. Aproveite e confira o nosso vídeo que nós fizemos dos dois SW4 2022 na sua versão SRX e na versão Gazoo Racing GR Sport, para vocês tirarem as dúvidas e me contarem se vale a pena ou não investir num Pajero Sport ou ainda continuar de Toyota SW4. Bom, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.